Eu acho que eu vou assistir isso aqui primeiro, ó. O caso bizarro das mulheres que moram no McDonald's. Porque, pra gente entender, né? E aí, qualquer coisa eu vou pausando com vocês. Se o volume estiver baixo também, vocês avisem. O sonho da casa própria. Eu quero todo mundo levantando a mão. Quem tem o sonho da casa própria e comentando hashtag casa própria, porque quem comentar vai ter a casa própria em breve. Então comenta aí hashtag casa própria, que tem tudo a ver Amém, com esse hashtag vídeo. Já casa deixa seu própria. like Comenta e se aí, inscreve no hashtag canal que não casa for própria. inscrito, porque é isso que você leu no título, tá? Vamos falar das duas mulheres que estão morando dentro do McDonald's. Sim, elas estão morando dentro do McDonald's, um McDonald's que está ativo. E essas duas mulheres simplesmente Eu vi um largaram a vida de vídeo. aluguel e estão morando dentro do McDonald's do Leblon. Como isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? E eu fui Ai, até lá, fiz uma pesquisa peraí. fundo, É entrevistei aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu achei que isso era na gringa. Eu tô passada, eu achei que era na gringa. Eu achei que era fora do Brasil. uma galera. Quer saber que história é essa? Pois é, senta aí, pega a pipoquinha, porque a história hoje tá super complexa. E como alguns vídeos que eu já trouxe aqui, como foi o caso do João Vess e outros, eu fiz uma pesquisa profunda, tá, gente? Fui atrás, entrevistei pessoas, fui até lá, peguei o maior número de informações da mídia, então, Mentira, eu vou compartilhar esse vídeo que ele fiz realmente deu bastante tudo. trabalho, que a gente agora vai entrar no mundo das mulheres moradoras do McDonald's. Vamos saber tudo o que tá acontecendo, como é que elas fazem pra se alimentar, pra tomar banho, pra fazer tudo. Vamos entender. Então no anda vídeo. logo. Só que antes da gente começar, Não. Ah, depende do que ele vai falar tá também. extremamente caro. A gente fazendo uma pesquisa rápida nesses sites de aluguel e tal, tá. a gente olhando aqui um bairro que é a Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, quem não conhece, não tem problema que a gente vai mostrar aqui alguns aluguéis. A faixa de preço no bairro da Tijuca, por exemplo, Gente. 3.000 na Barra da Tijuca, um aluguel. Imagina se 3.000 por tá mês. entre 3 mil puta que reais, pariu. 3 mil e poucos reais. Tu até acha mil e poucos reais, mas olha só o tamanho. 25 metros quadrados. Isso é bem pequeno. Basicamente, meio que cabe o quê? Você, um vasinho de planta. Não, mentira, dependendo de como você organiza e dá, mas assim, são apartamentos pequenos. Ainda mais pelo preço de R$ 1.840, né? Pois é. A gente tá falando da Tijuca, que não é um bairro da Zona Sul. Já o que é Zona Sul no Rio? Zona Sul são os bairros que os turistas vêm visitar, sabe? Tipo Copacabana, Ipanema, que tem aquelas músicas, tipo Garota de Ipanema e tal. Os Onde tem a gringos- novela do Manuel Carlos. Novela do Manuel Carlos. Pois é essa vibe. Agora vamos falar sobre a Zona Sul. Esses preços na Tijuca, que não é Zona Sul tão absurdos assim, já agora imagina a Zona Sul. Vamos pra Copacabana, então, que todo mundo sabe que Copacabana é um postal do Rio. Aluguéis em Copacabana, 4.900, 6.997, 6.342. Enfim, Ah, preços- não, mas. Não, mas também. Aluguéis em Olha Copacabana. lá, ó. Esse aqui em Copacabana, por exemplo, 120 metros quadrados. Não é, né? Tipo assim, é algo grande. Então, é algo interessante de si, né? Estúdio é um apartamento. Agora, o estúdio kitnet, por exemplo, 2 mil. Não tá tão caro assim também, não. Aqui, ó, 70 metros quadrados é. Até eu acho que. Não. Não sei se é bastante coisa, talvez seja. 4.900, 6.997, 6.342, enfim, preços deliciosos, só que não. Inclusive, tem Copacabana AP de 2.800, só que aí tu paga o quê? É 18 metros quadrados. 18 é menor que o outro que a gente tava vendo na Tijuca. Então tu vê que tá diminuindo o espaço, tá ficando cada vez menor. É meio que o realmente. quarto, que é a sala, que é a cozinha, que é tudo junto, porque é o que dá pra fazer, porque realmente hoje em dia morar num apartamento com mais de um cômodo está complicado, porque está caríssimo. E pra trazer um contraponto aqui, vamos falar do salário mínimo, que tá 1.412. Vocês conseguem ver que tem uma pequena diferença entre 1.412 e 2.000 e pouco, tipo, 18 metros quadrados? Tipo, não tá dando nem pra pagar aluguel. Aí é aquele lance, né? A pessoa pega, trabalha o dia inteiro pra pagar aluguel e respira, né? Faz uma fotossíntese ali com as famosas plantas, porque realmente tá complicado. E a pergunta que fica é, nessa modernidade, quem é que consegue sobreviver melhor? Os millennials ou as plantinhas, né? Eu acho que as plantinhas estão ganhando bastante aí de nós, millennials. Nem Nós, as, millennials. nem as plantas, porque nem as plantas, porque tipo assim, você não tem dinheiro pra pagar a conta d'água, você vai molhar as plantas como? Eu sou millennial, sim, respeita eu, hein? Eu me incluo nos millennials. Eu aposto que as plantinhas o quê? Não tem crise existencial, com a gente tem que pagar um monte de conta. As plantinhas ficam lá, já estão acostumadas com a fotossíntese, de ficar lá vendo a vibe. Então realmente tá mais fácil ser planta no mundo hoje em dia, tá? A gente planta do que gente, menos ser planta. Mas agora a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte: vocês sabem qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Aí vamos ver aqui a matéria. Leblon é o bairro que tem os imóveis mais caros do país, confira ranking. O ranking aqui, ó, Leblon, são 22 mil reais o metro quadrado. É cada história, né, gente? Então, por que você está falando sobre valores do Leblon, valores de vários lugares do Rio? Porque essa história tem tudo a ver com isso que eu vou contar aqui pra vocês. A fofoca de hoje, meus amores, não tem endereço fixo. Na verdade, até tem, que é uma McDonald's, mas a gente vai continuar aqui. É uma fofoca nômade, uma fofoca delivery, e ela vai chegar na sua casa assim, ó, fresquinha no vídeo de hoje. Hoje você vai conhecer a história das possíveis caloteiras do McDonald's. Caloteira. Então, se você ainda não deixou de fortalecer o seu like, vai deixar seu like agora e comentar hashtag possíveis caloteiras, porque não sabemos se Agora são- vocês são- também agora. comentem, Então, hashtag vamos lá. possíveis O que tá acontecendo? Como isso vai caloteiras. acontecer? Os moradores do Leblon não sabem o que fazer. A galera fica fofocando, a galera fofoqueira, começou a comentar sobre o que está acontecendo com o McDonald's e por que essas mulheres são vistas lá todos os dias, desde que o McDonald's abre até a hora que o McDonald's vai fechar. E eu tô falando todos os dias, tipo, há uma semana, há 3 dias. Eu estou falando há 3 meses. 3 meses. Quem passa pelo McDonald's da rua Ataúfo de Paiva vê várias malas empilhadas. E não são malas qualquer mala. Malas de marcas boas, malas bonitas, várias malas, umas 5 mais ou menos, empilhadas. E 2 mulheres sentadas em uma mesa próximas a essas malas. Quando você passa Gente, aqui é uma trabalhando nisso, você já vai pensar assim, senhora. deve ser um turista que tá saindo de um hotel pra poder ir pro aeroporto. É uma senhora, gente, Rodoviária pra muito poder viajar. safada. Você pensa que alguém tá no caminho ali. Gente, eu vou pegar. Não, pior que, tipo assim, né? Realmente. Eu ia falar que eu ia pegar. Vamos começar a morar lá no McDonald's da Praça 7. Mas na Praça 7 não tem graça, não. Eu acho que tinha que ser o McDonald's num lugar interessante. Pra uma viagem. Mas não, porque como eu falei pra vocês, elas estão ali há 3 meses. E a gente sabe que bairros, no geral, provavelmente seu bairro também tem muita
fofoca, as fofoquinhas elas vão espalhando e começaram a perceber que de fato elas estavam ali há muito tempo. Essas mulheres, elas estão dividindo um pouco de opinião por aí, né? Muita gente falando, o que será que aconteceu com elas? Muita gente falando, sabemos a história delas, sabemos por que elas estão nessa situação. E várias versões diferentes. E óbvio que nesse vídeo eu vou trazer todas as versões aqui, porque a gente foi lá e descobriu em primeiríssima mão, foi uma galera lá, né? Em segundíssima mão, talvez, não sei. Enfim, você tá descobrindo agora em primeiríssima mão pra você. Todo mundo, né? Elas são muito focadas, muito determinadas, muito... Sabe, a gente só não entende como segurar 3 meses dormindo sentada, né? Então toda a vizinhança tá meio que impactada com essa, não é? Não, aí você me pega uma mulher, vamos supor, vamos imaginar aqui, que o carrinho, aquele carrinho ali do fundo é o dela, que ela tá carregando nas costas, trabalhando, vendendo coisa. Falar que as mulheres que estão no McDonald's são esforçadas, ao invés de... Porque o que eu vi foi que elas não estavam nem querendo procurar emprego. Elas não estavam querendo procurar emprego. Aí você falar que as duas tonhonas que estão possadas no McDonald's sem querer procurar emprego são esforçadas, enquanto você tá carregando uma mala desse tamanho no meio de uma rua, pelo amor de Deus, a falta de bom senso. Tipo assim, você olha pra essa mulher toda descabelada com esse óculos, sem ofensas, pelo amor de Deus, né? Mas tipo assim, ela tá com o cabelo todo desarrumado, uma roupa, né? Eu imagino que não tem dinheiro, ou tem dinheiro, mas pro básico, né? Eu não tô desmerecendo ninguém, mas eu tô tentando explicar o que eu acho. E aí a pessoa vai lá e me faz uma coisa dessa? Fala uma coisa dessa? Ai, que as gatas que estão lá sentadas no McDonald's... Eu vou começar a sentar no McDonald's também, vou ver se eu ganho dinheiro. Vou sentar lá no McDonald's da Praça 7, ficar lá parado. Todo dia assim que abrir até fechar. Teve, inclusive, moradores do Leblon que descobriram essa história toda por conta dos porteiros que começaram a fofocar. Então a fofoca começou a ir por todos os vertentes. Eu achei estranho que eu ofereci um monte de mala enorme e veio do Galeão direto pra cá, pro McDonald's. Aí depois eu quis saber pelo porteiro, o Leblon ainda é pequeno, que o porteiro me falou, não, elas foram expulsas do apartamento porque não pagaram condomínio, aluguel, alguma coisa. Só que elas já estão na mesa ali. Só que aí vamos para os primeiros bafafás. Todo mundo tentando entender, só pra explicar também. A galera começou a tentar uma aproximação com essas mulheres e elas são extremamente secas e ríspidas com a maioria das pessoas que elas se aproximar, tá? Muita gente de mídia foi lá pra tentar entrevistar, falaram, não tem nada pra falar, não queremos falar da nossa vida, falaram bem superficialmente, o que elas falaram na mídia a gente vai comentar aqui também, mas elas não querem conversar com ninguém, não estão abertas a abrir sobre a vida delas. Mas alguns ambulantes que estavam por ali e que sabem a fama dessas mulheres resolveram comentar aí uma das versões das histórias delas. Esse vendedor ambulante, ele trabalhava em um hotel em Copacabana e ele falou o seguinte, abre aspas, conheço elas pelo histórico do local onde eu trabalhei, um hotel em Copacabana. Elas se hospedaram lá e não pagaram a hospedagem em 2022. Não aceitam ajuda, são bem ríspidas, não se abrem, ficam andando na rua peregrinando, ficam pra lá e pra cá e não tem um local fixo. Isso foi o que o cara comentou. Aí você pensa, Jean, beleza. São duas nômades tonhas, né? Duas tonhonas nômade. E aí elas ficam nessa. E ainda são, né, escrotas. Tipo assim, ao invés de procurar um emprego, né? Vamos ver, porque vai ver, elas têm problema de cabeça também. As pessoas estão vendo elas lá, morando no McDonald's. Mas como assim morando no McDonald's? O McDonald's tem hora de fechar e abrir. Como é que tá funcionando? Vamos lá. Esse McDonald's dessa rua, ele funciona de 10 da manhã às 5 da manhã. Então é um McDonald's que é praticamente 24 horas. Ele não chega a ser 24 horas, porque ele fecha ali 5 da manhã às 10 da manhã. Elas entram 10 da manhã e elas ficam de 10 da manhã até 5 da manhã dentro desse McDonald's com as malas. Elas consomem lá dentro, então elas têm condição de comer, elas comem todos os dias, elas fazem refeições ali e elas ficam até a hora de fechar. Quando esse McDonald's fecha, elas saem com as malinhas, ficam ali do lado de fora, logo na porta do McDonald's, dormem por ali, mas praticamente de manhã, né, 5 horas da manhã, tem muita gente indo de trabalho já, elas dormem ali. Quando abre 10 da manhã novamente, elas entram novamente no McDonald's, consomem e passam ali o dia todo. Então só pra vocês entenderem mais ou menos a rotina. Jean, estou curioso, sou uma pessoa fofoqueira. Quero saber como que elas tomam banho, como que elas fazem necessidades básicas. Pois bem, quando você consome em um estabelecimento, você pode usar o banheiro desse estabelecimento. Então elas usam o banheiro do McDonald's, mas falaram que pra tomar banho e fazer outras atividades ali, né, tomar banho inteiro, né, não ficar só molhando um pouquinho, elas vão até a praia, que é bem perto da praia do Leblon. Elas vão até lá naqueles postos, pagam um valor ali pra tomar banho, porque tem aqueles postos, sabe? Posto 12, posto 11, posto 10, elas entram ali e pagam um valor. Tem dinheiro pra consumir todo dia no McDonald's, que a pessoa ficar de 10 da manhã às 5 da... 10 de uma manhã, das 5 da outra manhã do outro dia, pra você consumir, você tem que ter dinheiro. Elas estão... Por que elas não juntam esse dinheiro? Um mês que elas gastam no McDonald's, elas pagam um aluguel, 2 aluguéis se bobear. Não, sei lá. Falou que tomam banho ali, tem uma galera falando também que às vezes elas vão no shopping Leblon, que é um shopping ali próximo também. Isso são que as pessoas ali convivem e transitam, estão comentando, tá? Que da boca delas não veio explicação mais, como eu falei pra vocês, pessoas são fofoqueiras, o povo vê, e aí começou uma grande fofocaiada de, tá, agora temos que entrar em contato com alguém? Será que a gente tem que pedir ajuda da prefeitura? Será que tem que entrar em contato com a polícia? Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar genuinamente preocupadas com essas mulheres. Tem várias discussões aqui que a gente vai adentrar mais pra frente, mas muita gente começou a ficar preocupada, falando, cara, o que será que aconteceu? Porque tá uma situação meio estranha. Aí calma, a polícia chegou lá, a prefeitura chegou lá, a polícia disse que nada tinha pra fazer ali, porque na verdade elas não estavam cometendo nenhum crime, porque elas estavam consumindo no local, então você consome no local, você pode ficar naquele lugar, então não existe nenhum crime acontecendo ali. E ao mesmo tempo, a prefeitura entrou em contato, tinha conseguido locais da prefeitura pra elas dormirem, né, e tal, de pessoas carentes, elas falaram que elas não precisavam de ajuda, elas não queriam esse auxílio da prefeitura e continuaram por lá. É que não se vê como pessoas carentes, né? Ou pessoas precisam de ajuda. Exatamente, eu fiz o estranhamento Gente, da mas história toda. realmente faz sentido. Não é uma questão. Eu não, tipo assim, eu falo que elas são idiotas por fazerem isso, mas é uma questão inteligente, porque elas entram no McDonald's assim que abre, que é uma coisa que não é contra a lei você entrar no McDonald's quando ele abre, você consome lá, e aí quando ele fecha você vai embora. Ou seja, não é, né? Quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, alguma situação mais tensa, a gente entende que a pessoa tá sem condição, a gente, né, fica compadecido da situação, só que no caso delas, elas parecem ter poder aquisitivo e parecem conseguir morar em algum lugar e ter dinheiro pra pagar as coisas. Porque elas pagam comida, elas têm malas caras, elas têm roupas caras, isso que gerou essa curiosidade das pessoas, tipo, por que elas estão fazendo isso? É meio que isso, sabe? Natália, quem são elas? De acordo com os veículos da mídia que fizeram a apuração e fizeram uma pesquisa profunda, vários veículos, tá? CNN, G1, O Dia, vários veículos fizeram essa apuração. De acordo com eles, o nome das duas é Suzane Paula Muratório Jeremias, de 64 anos, e a filha Bruna Muratório Jeremias, de 31 anos. As duas elas vieram originalmente do Rio Grande do Sul, mas elas já moram no Rio há 8 anos. Pesquisando sobre o nome delas, você encontra bastante informação na internet, bastante por rede social.
também, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, que é um assunto complexo, mas outras coisas também. A Bruna, que é a mais nova, que tem 31 anos, aparentemente, atualmente ela está entre empregos, tipo, trabalhando em vários lugares. É o que a gente chama de fazer bico, né? Ela diz que ela tá cursando direito, ela diz que ela é fluente em inglês, espanhol e sabe parlar um francês. Fluente em espanhol, inglês e um pé no francês. A gata morar no McDonald's? Que isso? Moça, arruma um emprego em um mês, você compra um apartamento em Copacabana. Força, cursando direito ainda, pelo amor de Deus. Ah, não, gente. Não sei falar, quem sabe fala comentou aí, que eu não sei, tá bom? Mas ela também fala um pouquinho de francês. Ela já trabalhou em restaurantes, em escola de idioma, já foi atendente, recepcionista de hotel e também já trabalhou como atendente aí em padarias. A garota ela é bem milênio mesmo, né, que tá aí tentando seu lugar ao sol com todos nós. Ela, inclusive, parece ser uma estudante de direito, se é que ela é, né, bem aplicada. Ela conhece muito bem sobre leis e processos, inclusive todo mundo que aparece lá tentando filmar a cara dela ou fazer algum vídeo dela, ela fala que vai processar, que ela sabe Queen. Se ela sabe que ela sabe que ela pode ficar lá no McDonald's, né, então. dos direitos dela, enfim, ela tá bem respaldada, parece. Então essa é a mais nova, que na verdade elas são mãe e filha, tá? As duas. Agora vamos falar da mãe. A mãe da Bruna. A mãe, ela vive um relacionamento, um amor aí que aparentemente cruza fronteiras. A Suzane, que é a mãe, ela é casada com um homem que mora no Reino Unido. E aparentemente esse príncipe aí do Reino Unido manda um valor pra elas conseguirem se manter e também ajuda elas com algumas questões financeiras. A pergunta fica, será que ele sabe que elas estão morando ali? E eu já digo a resposta é sim, que elas falaram que isso é muito comum. Eu fico imaginando esse príncipe do Reino Unido só recebendo a mensagem. É uma notícia. Né, na linguagem deles lá. Moradoras do McDonald's. Aí chega lá a mulher que ele namorava. Calma, vocês vão entender. De qualquer maneira, a Bruna e a Suzane, elas estão buscando um lugar pra morar no Leblon. E elas falaram que elas só estão ali porque elas estão nesse processo de buscar um novo lugar. Esse processo já tá demorando aí 3 meses, né, praticamente. E elas falaram que elas querem encontrar um apartamento no Leblon por R$ 1.200 o aluguel. Só que assim, gente, como eu mostrei pra vocês lá no começo desse vídeo, beira o impossível. Eu não vou dizer impossível, porque a gente nunca sabe. Você achar um aluguel de R$ 1.200 no Leblon, na verdade, eu acho que é quase impossível, Ainda tá? mais pra 2 pessoas. Ainda mais pra 2 pessoas, porque vocês viram os valores que a gente viu com a Copacabana, se você pesquisar aí sobre aluguéis em Leblon, você vai ver que é muito alto. Então é uma coisa muito real que elas estão buscando. Imagina se todo mundo que tá esperando pra achar um lugar resolve morar no McDonald's. Pois é meio loucura, mas vamos lá. Eu que moro no Rio Comprido não pago isso, pago 2 mil, gente. Se essa moda pegar, meu amor, eu vou ficar no McDonald's amanhã. Ela alega que só quer morar no Leblon, né? Ganhar R$ 1.200, pagar aluguel de R$ 1.200 e morar no Leblon, eu acho difícil, né? É muito difícil, ela tá sonhando, coitada. Se essa moda pegar, eu quero morar no Leblon. Aí já tá pensando, poxa, Jean, às vezes elas passaram por uma situação complicada, o que tá acontecendo? Vamos entender mais a fundo, que muita gente tá falando que de coitada elas não têm nada. Será? Várias pessoas, como eu falei pra vocês, ficaram, né, tentando entender o que tava acontecendo e ofereceram ajuda, e como eu já disse, elas negaram pra um monte de gente. Só que a doutora Katia Vita, ela foi até essa unidade do McDonald's pra prestar auxílio a essas duas, viu, que elas precisavam, e essa mulher ela foi enxotada com policiais. Elas chamaram a polícia pra essa mulher que tava tentando ajudar ali. Elas também recusaram o auxílio da prefeitura, que nem eu falei pra vocês, então é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado também. Inclusive o pessoal que tá lá perto fala que frequentemente quando alguém oferece ajuda, elas ameaçam de chamar a polícia quando tá sediando elas. Exatamente, elas são extremamente grossas e vai falar sobre a nossa experiência lá que a gente foi até lá, até pra poder entender melhor sobre esse caso. Então, no dia 22 de abril, assistentes sociais do programa Leblon Presente foram até lá falar pra elas que elas poderiam ter um lugar pra ficar, explicando que eles tinham alguns abrigos disponíveis e que elas poderiam ficar lá tranquilamente nesses abrigos, enquanto elas estão de repente fazendo essa busca de apartamento, enfim, são abrigos pra pessoas, como a gente falou, pessoas mais carentes. Elas falaram que elas não estão precisando de ajuda e se recusaram a ajuda do Leblon Presente. Em março, um mês antes, né, a gente falou de abril, agora 22 de abril, um mês antes, em março, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio também entrou em contato e elas também negaram lá em março, tá? Então isso tá se arrastando porque realmente ajuda elas não querem. O fato é que tem várias entrevistas e depoimentos que alguns veículos tentaram fazer com elas tentando tirar todo mundo ali, mas elas falam versões diferentes. Pra uns elas falam que elas recebem dinheiro desse cara e que ele tá vindo ajudar elas, pra outras elas falaram que esse marido da mãe dela aparentemente tá vindo com uma chave de um apartamento pra ela morar em um lugar, mas aparentemente ele se perdeu no caminho, né, porque há 3 meses ele não trouxe a chave até agora. A dúvida é que tá tudo meio nebuloso em relação a essas mulheres. Está nebuloso ou estava nebuloso? Porque as pessoas, quando elas querem, elas vão atrás, e principalmente veículos de mídia, as pessoas fofoqueiras no geral. O fato é que as duas elas não estão gostando nem um pouco dessa publicidade, tá? Elas não estão gostando dessa atenção que elas estão recebendo. Engraçado que eu acho que em outras situações, que a gente já viu casos gringos que a gente trouxe aqui no canal, por exemplo, Ana Delvey, sabe? Que ela, a mídia descobriu Adoro uma Ana coisa estranha, Delvey. que a gente já trouxe aqui nesse caso, e ela aproveitou da mídia pra poder fazer dinheiro e fazer seu nome, tanto que a mulher hoje em dia tá postando até programa da mulher. Talvez elas pudessem estar aproveitando dessa audiência, mas não, elas realmente não estão aproveitando, elas estão querendo deixar elas em paz. Se elas tivessem criado um TikTok falando da rotina delas, elas já estavam Será que elas têm monetizando. alguma meta com isso? Tipo, porque não faz realmente sentido. Se eu tivesse fazendo uma coisa dessa, eu faria por mídia. E eu acho que nem por mídia eu faria, porque isso aí é uma vergonha alheia, pelo amor de Deus. Agora, gente, não faz sentido a pessoa morar no McDonald's porque ela quer. Não. Isso é verdade. A TV Globo, elas deram uma entrevista afirmando que estão procurando apartamento que não entendem a curiosidade que despertaram e pedem que as pessoas não se intrometam na vida delas. Só que inicialmente era só uma coisa curiosa, mas as pessoas começaram a se meter na vida delas porque começaram a perceber que tinham coisas meio esquisitas no passado delas, que a gente vai chegar lá. A mãe disse o seguinte, abre aspas, da Suzane: eu estou achando tudo ridículo, não consigo entender como isso virou uma bola de neve. Não consigo fazer. Não, você não consegue entender. Você é burra, então. Porque você vai no McDonald's, começa a morar no McDonald's, o povo chega, faz barraco, com um monte de mala no McDonald's, você quer. Nem te entender. Eu consigo entender mais quando eu soltar as informações daqui que a gente vai trazer mais pra frente. A mãe, inclusive, disse que isso é muito comum na Europa, tá? Então o problema é que nós somos brasileiros burros que não viajamos o suficiente pra entender que é super comum você ir pro McDonald's e morar 3 meses lá. A gente não tá Aqui, sabendo. ó. Ela disse que várias pessoas, quando estão procurando apartamento no exterior, ficam vagando pela rua, dormindo com as malas, até encontrar um apartamento ideal. Gente, é super comum. Inclusive, eu mesmo joguei isso no Google pra fazer uma pesquisa e não encontrei resultado nenhum. Então, assim, eu não sei onde que isso é comum. Se vocês É comum pra família dela, né? É comum pra ela. Ela ficar mendigando apartamento, batendo de porta em porta, perguntando se tem vaga no apartamento da pessoa. Pelo amor de Deus. Acorda, Mona. Se toca.
souberem que é comum comer também, se alguém já viu isso acontecendo. Eu já vi coisa assim, a pessoa viajou com um grupo de amigos, uma viagem de zoeira. Aí, de um lugar que a pessoa se hospedou pra outro, tem uma diferença de um dia. A pessoa fica no lugar ali, comendo um negocinho até dar o horário do check-in. Isso eu já vi. Agora, pra ficar 3 meses no estabelecimento comercial esperando pra lugar, eu nunca vi isso. Mas, elas falam que é comum, eu não achei no Google, fiz pesquisa aqui, mas vai ver, eu não viajei, né? Não sei nada da vida. Aí quem já viajou e entende mais pode comentar se as pessoas moram 3 meses nos lugares mesmo normal. Vai ver a uberização da moradia, né? Exatamente, a gente tá rolando, a gente tá sabendo. A pessoa agora aluga casa, agora ela aluga O estabelecimento, enfim. Inclusive, a Bruna mais nova, ela fala o seguinte, abre aspas. Se fosse uma pessoa de pele morena, com pouca roupa, com pouca mala, não teria despertado curiosidade. A questão é que realmente, dependendo da situação, não teria despertado curiosidade, porque uma pessoa que não tem muita roupa, tá em uma situação de vulnerabilidade, a gente entende que ela não tem uma casa, porque ela está em uma situação de vulnerabilidade. O fato é que elas estão comendo lanches no McDonald's todos os dias, e a gente sabe que, de acordo com as promoções gerais, Eu acho que também entra uma questão. Se fosse, por mais que entendesse lei, por mais que entendesse qualquer coisa, se fosse uma pessoa preta, não teriam tirado a força? Eu tenho certeza. O Brasil é um país racista. Eu tenho certeza que se fosse um preto, teria tirado a força. o McDonald's não é uma coisa barata, e ao mesmo tempo elas estão com malas caras, com roupas caras, pagando as coisas no cartão de débito, então elas não parecem muito pessoas vulneráveis. Por isso as pessoas ficaram curiosas. e elas mesmas disseram que elas não estavam vulneráveis. Exatamente. Isso gera curiosidade. Você tá morando 3 meses. Você diz que é vulnerável, tá morando 3 meses no McDonald's, então o que tá acontecendo? A Bruna trouxe esse apontamento aí pra questão racial, né? Na visão dela, o que ela tá falando parece uma situação meio de preconceito reverso, sabe? Tipo, heterofobia, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho preconceito com pessoa branca. Enfim, pois elas, né, como pessoas super nobres que são, não estão fora aí da possibilidade de ter dificuldade financeira como qualquer um de nós, seres humanos, que respiramos nessa terra. Elas não são especiais. O fato é que fica aí o mistério como é que elas conseguem pagar esses lanches aí do McDonald's, porque vamos dar uma olhada aqui nas Mac ofertas, né? Temos aqui, ó, Mac ofertas de 43, 45, é uma média aí de 30 e poucos reais, 40 reais. A gente fazendo um cálculo muito rápido, vamos arredondar aí pra 40 reais cada refeição. Então vamos lá, digamos que elas comam 2 vezes por dia, são 160 reais, por 30 dias dá mais ou menos uns 4.800, 4.800 reais de comida. Gente, é um valor alto pra uma pessoa que diz que não está em situação de vulnerabilidade. Realmente não parece, elas são vulneráveis. É que assim, com esse valor, gente, Eu daí elas falei falam, com vocês. Falei com vocês. Dá pra pagar um aluguel. O dinheiro que elas gastam não dá pra pagar um aluguel. Sem contar o dinheiro que elas pagam no banho da praia, porque tem que pagar. de repente um aluguel de 1.000 e poucos reais e teriam mais uma grana aí pra poder se alimentar por mês. Por isso que não faz muito sentido elas. A situação parece que elas não querem sair do Leblon. E aí, se a gente soma que elas estão 3 meses nessa situação, então 4.800 reais vezes 3, 14 É mil. óbvio que elas não querem sair do Leblon. Leblon é chique, gente bonita, gente rica. Elas devem ser aquele tipo de gente que tem nojo de gente rica. Então pegou pessoa. Tem pessoa bonita no lugar. Pessoa rica, elas querem. Se for pra um lugar feio, imagina elas indo pro Meia, como é que elas vão surtar lá no Meia? Meia é um bairro que eu acho. Pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, Meyer é um bairro não tão rico, talvez pobre do Rio de Janeiro. Quer ver? Classe média. Aí, ó. É um bairrinho classe média que tem, né? É tipo o centro de BH, talvez. É tipo o centro de BH aqui. Tem até Smart Fit. Ela ia surtar lá, porque, gente, olha o Meyer pro Leblon. Amor, é claro, né? Elas estão certas de não querer sair do Leblon. Gente rica, um lugar bonito desse, pelo amor de Deus. E 400 reais, quase 15 mil reais só em McDonald's nos últimos 3 meses. Vocês entendem que nada fecha. Daqui a pouco, gente, já tá com valor que elas podiam dar entrada no imóvel. Exatamente. Começou a 3 anos. 3 meses já. Mas é o que eu falo. Elas poderiam, de repente, alugar um apartamento não na Zona Sul, mas em outro bairro. Qual o problema, gente? O fato é que tem gente, já criaram todo tipo de teoria, tá? Já falaram que é marketing do McDonald's, sabe que o McDonald's já falou que não tem nada de marketing, tá? Que isso não tem nada a ver com isso, que eles falam que estão inventando coisa. Já criaram teoria, estão gravando uma segunda temporada. Lembra aquele documentário que o cara comia McDonald's durante um tempão? Que é aquele, como é que é o nome? Super Size Me, sabe? Estão falando que elas estão fazendo uma outra temporada aqui no Brasil de Super Size Me. As teorias estão ali. Eu tinha visto isso naquele filme. Lembra aquele Super Size Me? Só tinha visto lá. De repente, vai que ela tá fazendo um documentário. E nós estamos aqui tudo de besta fazendo merchan. Não sei. Não pode ser qualquer coisa. Ai. Essa é mineira, certeza. Não, o jeito que ela fala parece mineira. Mas, gente, não, pelo amor de Elas conseguiram aumentar no apartamento no Leblon, pelo amor de Deus. Isso tá acontecendo ali. É muito surreal, Fabiola. É muito surreal. Vendo todas as notícias que estão saindo na mídia, né, e tudo que tá acontecendo, eu vou contar já a minha experiência do lado, vou explicar tudo pra vocês, mas vendo tudo que as pessoas falaram na mídia, uma coisa que não teve muito ponto de atenção é o seguinte: o que representa a atitude dessa mãe e dessa filha? Muito provavelmente. Diante da opressão do sistema, duas mulheres uniram forças, pegaram suas 6 malas pra lutar pelo direito do luxo e ao fast food, que é universal, gente, e é patrimônio da humanidade. Mas assim, brincadeiras à parte, falando sério, isso é um exemplo muito claro de falencialismo. Já o que é falencialismo? É uma filosofia de vida aí seguida por várias famílias, desde o Brasil, também na Europa, que meio que perdem a grana, perdem o poder aquisitivo, mas não querem perder a fachada, sabe? Não aceitam que caiam de vida. Não aceitam que uma hora tá em cima, outra tá embaixo. Eu não estou embaixo. Você não consegue aceitar isso. A gente conhece muitos casos aí. Tem muitos casos, é bem comum. Talvez você conheça a gente, talvez seus parentes. Sempre a gente conhece alguém. Mas é isso, né? Afinal de contas, tem essa história que chamou tanta atenção da mídia. Até porque tem milhares de pessoas morando nas ruas. Elas não são as únicas e nem as primeiras. E ao mesmo tempo eu fico pensando, se fosse um morador de rua que precisasse mesmo, iam deixar ficar dentro da lanchonete? Claro que Madalena, não, tem mesmo. gente. Claro que não. Claro que não. Talvez também pela questão de vestimenta. Que dizem que elas estão chiques, né? Essa questão de elas não aceitarem que elas perderam tudo mais, tudo bem, eu já entendi. Isso eu concordo. Mas se fosse. Com certeza é isso. Elas faliram, é uma família rica, faliu e não tá aceitando. Com certeza pode ser isso. Se fosse morador de rua, gente, vocês acham mesmo que ia deixar? Claro que não. Ou se fosse uma pessoa
um pouco menos bem vestida que elas. Vamos falar agora de uma coisa séria, gente. Desde a pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito. Só pra vocês terem uma ideia, o Censo de População de Rua 2022 da Prefeitura do Rio de Janeiro identificou 7.865 pessoas na capital fluminense em situação de rua. Houve um aumento aí de 8,5% em relação a 2020, quando foram contabilizadas 7.272 pessoas em situação de rua. É muito raro a gente andar pelos bairros cariocas e não se deparar com cenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando esse caso ele ganhou muita atenção da mídia, muita gente começou a se questionar se elas só estavam ganhando atenção pela cor de pele delas, ou era pela curiosidade das pessoas por elas parecerem mulheres luxuosas naquela situação. Só que aí, obviamente, com as pessoas pesquisando e procurando informações sobre, encontraram redes sociais. As redes sociais delas foram aí observadas pelo jornal O Dia, que mostrou aí vários prints do feed delas, inclusive eles não liberaram as contas, tá? Eles confirmaram que é a rede social delas, mas não liberaram a arroba, então a gente consegue ver o que o Dia disponibilizou. Mas são fotos extremamente luxuosas no feed. A regra número 1 do falencialismo, que é o que a gente tava falando, é manter a pose, manter o luxo, parecer que a sua vida, ó, está maravilhosa. Que é o que a gente viu que no caso de Ana Delvey, que é o que a gente viu no caso de João Vez. É isso, ó. Luxo. Não importa se Gente, essa o conta caso de Ana Delvey é o melhor. Assistam a série da Ana Delvey. Incrível. vermelho. Ninguém liga pra isso. O que as pessoas ligam é pra aparência, é pro status. Inclusive as redes sociais corroboraram muito com isso, né? Por isso que eu tenho muito problema com gente que fica ostentando na internet o tempo todo. Porque é muito sobre isso, sabe? De você tentar vender uma coisa que não necessariamente é o que você vive. Eu acho extremamente problemático. Até mesmo se você viver isso, eu acho problemático. Mas enfim. E a verdade é que melhor do que ter itens de luxo é você mostrar itens de luxo. Porque eles não precisam nem ser seus. Beber champanhe de graça. E isso, essas duas pareciam que sabiam bem. Aí você fala, Gemma, como é que faz isso? Como é que tu entra numa loja, tu bebe champanhe, tu come os docinhos da loja e tal, e tu não consome nada? Muito simples, gente. Elas entram em várias lojas extremamente caras e chiques, como Louis Vuitton, Gucci, passam ali a tarde experimentando roupa, dando uma olhada em algumas coisas, falando sobre a vida delas, porque as pessoas que trabalham ali nunca vão saber de fato qual é a vida delas. Elas tiram fotos dos looks, dos acessórios, do que elas têm ali acesso e postam tudo nas redes sociais, né? E com legendas em inglês, né? Porque, of course, né? Elas postar em português, com legenda em português. Oh, God, no. Are you crazy, man? Não, tem que ser em inglês, ou então em francês, ou então em italiano. Tem que dar causada no feed. Porque legenda em português é coisa de pobre. Quem é que escreve em português no Brasil? Quem faz isso? Eu, hein? Aí você pode perguntar assim, mas uma hora as lojas vão parar de oferecer cafezinho, de oferecer bolinha. É possível. Vamos levar lá toda hora, imagina. Tá entrando lá, olhando tudo, não comprando nada, o povo não vai receber não. O segredo, meus amores, tá na rotatividade. É só tu ir na mesma loja direto. Tu vai na loja aqui, daqui a pouco tu vai outra ali, a outra lá. Aí daqui a um mês tu volta naquela que tu não comprou nada, que a pessoa já esqueceu que tu foi lá. A rotatividade é a alma do negócio pra você poder ter essa questão aí do status. Tem também algumas fotos dela que parecem muito foto de Pinterest também. Isso é verdade. Se você pegar algumas fotos desse feed aí e jogar no Google, tu vê que tem algumas parecidas no Pinterest. Então você vê que tem isso. E assim, o fato é que vocês viram que elas rodam pelos bairros. Gente, Viram que elas- verdade, porque eu já fui numa loja de roupa chique com a minha tia e realmente essa questão, eles servem champanhe, é tipo assim, só você ficar lá provando roupa e. Moças, pelo amor de Deus, gente, realmente é muito isso. Lá do Muito hotel e isso. Copacabana, então elas não ficam só ali. Apesar de elas estarem ali há bastante tempo já, elas rodam por esses bairros que são nobres, né? Então, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Estratégia, né, gente? Ou você acha que é fácil tentar falencialismo? Não é. Inclusive, uma dessas funcionárias de lojas chiques que não falaram o nome, não quis, né, aparecer, ela chegou a dar uma entrevista exclusiva pro Jornal Dia, onde ela falou Bom, a série original da Netflix é muito boa. Chama Inventando Ana. Muito, muito boa. Essa aqui, ó. É da Netflix. Maravilhosa. Ela é grande, é uma série grande. Deixa eu ver quantos episódios ela tem. Tipo, tem episódio que é 1 hora, quase 2 horas. Mas é muito boa. É tipo, vai acontecendo os trens, você vai entendendo. Na hora que você vai entendendo tudo que vai acontecendo, é surreal. Ela queria. Ela saiu. Eu não sei explicar direito, mas ela. E é baseada em fatos reais. Tipo, realmente é tudo real. E a Ana Delvey, inclusive, ela sai da prisão. Essa menina, ela é surreal. Ela atua muito bem. A Ana Delvey, ela queria criar um clube pra gente rica lá em Nova York. E aí ela pegou um prédio e tudo mais. E ela começou a criar uma vida. E começou a conhecer vários investidores que queriam investir no projeto dela só com a boca. Tipo assim, ela só falava que ela conhecia não sei quem, que ela não conhecia não sei quem. E aí ela ligava pra não sei quem, que ligava pra essa pessoa que queria conhecer tal pessoa. E ela foi criando vários contatos, vários contatos. Até que ela conseguiu começar, até, acho que ela até conseguiu começar a obra. Aqui, ó, a Ana Delvey. A Ana, sei lá, a Ana, né? Essa é a Ana. Ela é bonita, né? A atriz atua muito bem. É incrível, incrível, incrível. Aqui, ó. E aí ela foi presa. E aí ela foi solta. E aí ela foi. Esses dias, eu acho que foi anteontem. Essa semana. Semana passada, ela foi a julgamento de novo. Ela foi pra outro testemunho que eu lembro. É muito, 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 muito bom. Muito boa essa série que conta a história verídica. Tipo, eu acho que tem algumas coisas que são ficção, mas é tudo o muito seguinte, verídico. as duas, elas são figurinhas carimbadas na loja, que elas sempre passam por lá. Elas meio que iam semanalmente, tiravam fotos com as roupas, com os looks, consumiam um bolinho e café ali da loja. Até porque, né, gente, que grande falta de etiqueta você não consumir o que te oferecem. Um bolinho, um cafezinho, vamos ali, vamos comer. De acordo com a mulher que preferiram se indicar, elas iam semanalmente à loja, entravam, escolhiam algumas peças, experimentavam, em seguida consumiam um bolo e um café que são servidos no local e iam embora. Isso é uma fonte do dia que falou ali exclusivamente pra eles. Eu acho que elas meio que cometeram um erro aí, tá? Porque com essa história que tá acontecendo, eu ia ficar pelo menos uns 2 meses aí sem ir no shopping Leblon, porque senão, né, ia ficar na cara. Mas não, Não, mas estavam- a gata todo dia comer um bolinho é assim, ela é ela 8 da manhã ela tá indo no shopping tomar café, comer bolo das lojas de roupa chique. Deu 10 horas, ela volta pro McDonald's pra almoçar. Aí ela lancha,
Ela volta pro shopping, ela vai em outra loja comer bolo e biscoito, café, lanchar da tarde e janta no McDonald's. E aí ela dorme. Ai, gente, sério. E com essas publicações nas redes sociais, elas também acabam atingindo um público internacional. Como elas postam legendas em inglês e tal, então elas estão até enrolando aí um povo de fora também. Porque postando tudo em inglês, bancando essa vida aqui, negócio estranho. Verdade. Eu acho que é por isso também que elas não querem. Eu imagino o seguinte, eu acho que eu faria uma coisa mais ou menos assim. Eu colocaria umas fotos, eu tentaria atingir com uma conta mais anônima, porque a minha conta ela é muito pública, né? Ela é muito aberta. Com uma conta mais anônima, eu faria o seguinte, eu pegaria, começaria a postar, tentaria alcançar alguém de fora que tenha dinheiro e achasse que eu tinha dinheiro e eu falava, ai, mas eu não consigo comprar passagem, parece que a companhia aérea quer comprar pra mim, que eu vou pros States, e a pessoa pagava pra mim. Tem que dar muita entrevista pra não quebrar essa imagem de. Exatamente, de que elas estão com poder, que elas têm um poder aquisitivo alto. Porque muita gente, inclusive na internet hoje em dia, vocês veem vários coaches, eles vendem uma vida maravilhosa porque essa é a maneira deles ganharem dinheiro. Então, como é que você vai comprar o meu curso que vai mostrar pra você como você vai sair do 0 a 1 milhão em um ano se eu não tiver 1 milhão? Então tem que, ó, muita tentação aqui, ó. Muita tentação pra você olhar e querer minha vida. Eu conheço uns aí que alugam um carro de luxo só pra poder ficar E o falando. povo endividado, gente. Vocês só essas coisas que acontecem na internet que a gente conhece, o povo endividado, parcelando o carro pra alugar, pra mostrar pros outros que tem carro que não tem. Uma loucura. Jean, entendi esse caso, entendi tudo, mas não estou entendendo ainda por que elas estão morando lá. Vamos lá. Aparentemente, elas têm fama, e de acordo com alguns processos aí movidos, fama de caloteiras, e elas já foram despejadas de apartamentos algumas vezes. Meu Deus, elas não pagavam aluguel? Sim, alguns aluguéis elas não pagaram. Supostamente. Supostamente, né, gente? Mas assim, os processos lá, tem pessoas que falam pra não pagar, porque elas foram processadas várias vezes. Muita gente falou que o histórico de calote delas não é de agora. Isso aí pessoas que falaram, tá? Na mídia. Como eu falei pra vocês, elas eram do sul, E a então em velha Porto Alegre, tem onde elas moravam, 64 elas já anos. aplicaram aí supostos golpes. Inclusive, um repórter da CBN chegou a ver um padrão aí no modo como elas agiam. Processos por dívida de aluguel começaram em 2015. Após uma extensa pesquisa, a justiça e reportagem ficou um padrão na atuação de Bruno e Suzane. Elas alugam apartamentos e depois deixam de cumprir o contrato, parando de pagar aluguel. Parece que elas deram mais por lá, né? Lá no sul, pelo menos 2 vezes esse suposto golpe aí de, tipo, não pagar. Suposto golpe, não, esse negócio não paga, meio que parece um golpe na minha cabeça. Mas não sei, né? Critério de vocês. Em 2017, elas foram condenadas pela justiça por ficar em 4 meses sem pagar aluguel, somando quase 10 mil de dívida. Entre 2014 e 2018, a mãe e a filha dividiram um apartamento em Boa Vista, um bairro lá de Porto Alegre, né? Elas pagaram ali 6 meses e ficou por isso mesmo. Dívida acumulando e nada delas fazer pagamento, enfim. Nossa, elas ficaram 3 anos e meio sem pagar? É, tem um tempo aqui. Deixa eu falar com vocês, tô cansado. Tô com sono, meu olho tá fechando aqui, eu não aguento mais. Eu vou deixar o vídeo aqui. Amanhã, se Deus quiser. Não sei. Mas assim, qualquer coisa eu faço a live amanhã. Ou amanhã é quinta. Gente, não sei. Não sei, não sei. Tô ficando tonto já, cansado de sono. Vou encerrar. Fazer umas melhorias aqui, baixar alguns jogos. Ai, é isso. Que eu tô com muito sono. Boa noite, Aline. Obrigado, viu, amor? Obrigado, Gisele e Amanda. Muito, muito, muito obrigado por terem me apoiado aqui nesse surto. Foram quanto tempo de live? 1 hora, vou fazer 2 horas. Vou até aguardar, vou deixar pra dar 2 horas de live. Aqui no canto, ó, 1 hora e 58, faltam 2 minutos. Gente, muito obrigado. Qualquer dia desse sábado eu faço live, sexta eu faço live, sabe? Qualquer dia desse eu faço.